De volta com o cenário político desta quinta-feira, aqui com o Américo Oliveira, que é do Conselho Municipal de Cultura. E você pode participar, viu? Tem todos os contatos aqui na tela: Facebook, Twitter, Instagram, o nosso WhatsApp 988028979. Você manda a sua pergunta, a sua interação aqui para o nosso cenário político. Lembro a você, depois do cenário político tem conversa de alpendre, então acompanhe logo mais às 8h15 da noite, uma conversa que Carol Ribeiro e eu tivemos com o prefeito Alisson Bezerra. A Justiça Eleitoral da 49ª Zona Eleitoral rejeitou a ação de investigação judicial eleitoral que pedia a cassação da prefeita de Tibau, a Lidiane Marques, do PSDB, e de seu vice-prefeito Luiz da Luz, do Cidadania. A ação era de iniciativa de José Haroldo, do PL, e Terezinha Larissa Carneiro, do MDB, candidatos derrotados a prefeito e vice no pleito de 2020. Os dois acusavam a chapa vencedora de compra de votos e abuso de poder econômico e pediam também a mesma punição ao ex-prefeito Naldinho, do PSDB, padrinho político de Lidiane. Falta de provas. Pois é, a juíza Velma Maria Ferreira Menezes, em sua sentença, afirmou entender que não há nos autos provas robustas que possam embasar um decreto condenatório, seja por abuso de poder econômico, seja por abuso de poder político. A procedência da presente ação de investigação judicial eleitoral em face dos demandados, medida que se impõe. Ainda na sentença, a juíza afirma que, analisando detidamente os depoimentos das testemunhas e declarantes, não se observa nenhuma prova substancial que corrobore com o que fora alegado na inicial. A decisão ainda cabe recurso no Tribunal Regional Eleitoral. Está aí, portanto, a prefeita lá de Tibau, a Lidiane, que inclusive postou em suas redes sociais, falando justamente deste processo que teve aí um ponto positivo para ela. Mas falando de outra situação da justiça que envolve políticos aqui do estado, agora com uma definição negativa, pelo menos para os envolvidos ali, para os denunciados. Aqui a Operação Sinal Fechado, que investigou esquema criminoso por meio de inspeção veicular aqui no Rio Grande do Norte, lá em 2011, teve sentença hoje, nesta quinta-feira. Foram condenadas 7 pessoas, entre elas o empresário Gilmar da Montana e Lauro Maia, filho da ex-governadora Vilma de Faria. Todos poderão recorrer em liberdade. Na sentença, o juiz Bruno Montenegro explica que há fundamentos na acusação do Ministério Público que comprovam a promessa de propina para os ex-governadores Iberê Ferreira e Vilma de Faria e ao ex-deputado federal João Faustino, todos já falecidos, para a continuidade do processo para esquema que seria a exploração da inspeção veicular e rateio dos lucros entre os participantes do esquema. Pelo que foi apontado, a promessa seria de 15% dos lucros aos ex-governadores. Apesar da defesa argumentar que não houve dano ao poder público e que o prejuízo com os investimentos perdidos foi de Gilmar da Montana, o magistrado afirmou que o fato do crime não ter se concretizado e dado lucro aos envolvidos não retira a natureza dos crimes. Pela decisão do juiz Bruno Montenegro, Gilmar da Montana e Lauro Maia são os únicos que poderão cumprir a pena inicialmente em regime fechado. Enquanto o empresário foi condenado a 19 anos e 10 meses de prisão, em regime fechado, pela prática de associação criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro, o Lauro Maia foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão por tráfico de influência e peculato. Está aí a repercussão deste crime que aconteceu lá em 2011, nesse processo de investigação que vem rodando aí por muito tempo, e agora chegou essa sentença e mais aí um fator que a gente observa dentro da política aqui do estado. Alguns desses envolvidos até já faleceram, né? Então tá aí o sinal fechado com agora esse fechamento, né, desse processo, pelo menos nessas condenações. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com o Américo Oliveira, que é presidente do Conselho de Cultura aqui de Mossoró. Estava vendo em suas redes sociais, Américo, lá no Twitter, que eu sigo, que você postou uma foto hoje com o secretário, né? O Etevaldo, secretário de Cultura, secretário Almeida. Isso para
segundo você aqui, alinhar ações de cultura junto ao Conselho Municipal. Na pauta, o Prêmio Fomento, como prioridade na execução das ações para este ano. O Prêmio Fomento entra entre estas prioridades. Como foi a conversa, antes da gente falar lá no assunto do orçamento? Como tem se dado essa conversa desde o ano passado até este ano sobre o Prêmio Fomento? Final do ano passado, acho que na última reunião do Conselho, nós já tivemos o indicativo do secretário que estavam sendo trabalhada a minuta da Lei Maurício de Oliveira, né, conhecida como Prêmio Fomento, que é uma das políticas municipais da cultura mais fortes que a gente tem implementadas. Então, a gente fez uma reunião e saímos muito felizes, né, com a notícia. E, de antemão, o Conselho, né, se debruçou, se prontificou da gente começar, no início de 2022, dar sequência a essa minuta. E hoje eu estive com o secretário conversando, além do Prêmio Fomento, outras ações, mas o foco principal do Conselho e da classe artística é a ativação mesmo desse edital. Saímos muito felizes porque a gente quer construir esse edital com a classe artística, de uma forma bem democrática, bem transparente, e assim tem se dado, né, assim, a nossa relação do Conselho com o professor Etevaldo. A gente trabalha muito nessa perspectiva, melhorou muito depois final do ano passado para cá, então tem dado uma celeridade nas nossas reivindicações. Então, a gente está pretendendo, assim, correndo, inclusive, até com um pouquinho contra o tempo, porque existe todo um trâmite para a Lei Maurício de Oliveira e o edital, né, ser colocado em execução. Tem que passar pela promotoria, enfim, tem todo um trâmite de revisão dessa minuta. Mas o fato é que a gente quer fazer isso dialogando com a classe artística. Olhar quais os segmentos que ficaram de fora das últimas edições, que a gente pode estar complementando, tendo em vista que a gente deu um salto nesse valor da Lei Maurício de Oliveira. A gente tinha previsto 251 mil e aí, com aquela nossa reivindicação, né, foi para 411 mil e a gente pretende fazer uma distribuição agregando outros segmentos que tem previsto na Lei Maurício de Oliveira. Qual é a expectativa de vocês para a sequência aí desta negociação e o lançamento do edital? Pois é, o primeiro passo fundamental, e aí eu quero fazer uma convocação aqui, enquanto presidente do Conselho, é convocar os artistas, os fazedores de cultura, as instituições, os grupos culturais de Mossoró, para participar de uma reunião que vai acontecer sábado, às 9 horas, pelo Meet. A gente está divulgando um link, um formulário, basta se inscrever nesse formulário e você vai ter acesso ao link dessa reunião. E essa reunião ela acontece justamente para a gente apresentar ao setor cultural um pouco da minuta e receber sugestões da classe. Então, a gente está nessa expectativa, uma mistura de ansiedade, né? Porque a gente está começando a perceber que as coisas começam a tomar um outro rumo em relação à pandemia, nessa terceira fase, né? E a gente fica muito preocupado. E o Prêmio Fomento ele vem trazer um subsídio financeiro para os artistas. Então, o primeiro passo é a gente fazer essa reunião, e aí a gente vai fazer uma relatoria, vai apresentar o secretário, né, na próxima quarta-feira da próxima semana, já vai ser a nossa primeira reunião do ano 2022 do Conselho. Já estamos com um cronograma todo fechado de reuniões, ou seja, o conselheiro hoje ele tem as datas fixadas. A gente fez um cronograma para dar uma forma, enfim, criar um organograma, né, direitinho, cronograma direitinho das nossas atividades. Então, a gente tem, eu estava fazendo ali, conversando, a gente tem média de 60 reuniões ordinárias. Claro que a gente vai ter muito mais, porque a gente está puxando as extraordinárias de acordo com as demandas que vão surgir. Então, nosso primeiro foco é trabalhar essa minuta junto com a classe artística para que a gente possa ver aí os nossos artistas fazendo bonito com a nossa cultura moçoroense, como sempre fazem. O Prêmio Fomento, ele não restringe ali o trabalho da cultura de Mossoró.
existe uma cobrança, uma insatisfação de anos, né, de quem faz cultura aqui no município. E, claro, além de melhorias em espaços, equipamentos direcionados à cultura, existe também uma cobrança que vocês fizeram ali na Câmara com protestos de se ter orçamento para a cultura. Como foi, qual é o resultado daquela mobilização que vocês fizeram ali no final do ano? Eu avalio muito importante e positiva os ganhos que a gente teve dessa mobilização, né? Nós estamos aqui no cenário político e cultura, ela faz parte da política, né? E isso foi fruto de uma boa política, de debate, de articulação com os vereadores, articulação dentro do Conselho com a Secretaria de Cultura, que resultou na viabilidade das emendas que estavam fora da LOA, né? Então, veja como foi importante. A gente está dialogando, está conversando. Eu lembro muito bem que a gente ficou assim, muito tensos, porque a gente estava indo para o tudo ou nada. Então, a gente estava ali percebendo que se a gente deixasse as coisas como estavam, a gente só ia estar hoje... eu estava divulgando aqui 251 mil para a Lei Maurício de Oliveira. Como você diz, não é tudo. A gente precisa de equipamentos, a gente precisa de um bom teatro, a gente precisa do corredor cultural ativo, de pé, mas a gente precisa de ações que têm que ser voltadas para a base, né? Para os nossos fazedores que estão nas periferias, para que chegue nos bairros a nossa cultura, para que não fique só centralizada. Nós tivemos as emendas impositivas, né, que veio depois de um processo na Câmara, onde os vereadores entraram com aquela ação. Então, resultou em mais implementação orçamentária dentro do que a gente já se tinha, né? Fora as emendas aditivas, a emenda de 112 mil que a gente conseguiu na negociação, que também estava fora da LOA. Então, eu considero, como artista também que sou, atuando há mais de 20 anos na cidade de Mossoró, um sucesso, mas um sucesso que teve um primeiro passo. Então, a gente precisa caminhar com outros passos. Este foi, então, o primeiro passo, né, dessa sequência de cobranças políticas, né, que vocês pretendem realizar. Verdade, porque a gente precisa agora, porque não é só garantir a emenda na LOA, é garantir que ela vá ser executada. E para isso a gente tem que entender que precisa de um orçamento, né? A Prefeitura precisa lá ter uma estimativa de orçamento, de arrecadação, mas o importante é que ela esteja lá dentro da LOA. Então, nosso segundo passo é fazer com que as outras emendas possam sair do papel para que efetive, né, as nossas ações com grupo, com artista, a Caravana Itinerante, que é um projeto muito bacana, voltado à zona rural, né, ao público da zona rural, que tão carente, né, de ações de cultura na nossa cidade. O que é que acontece hoje dentro da política cultural de Mossoró? Eu quero que você detalhe aí o que é que, como vive a cultura hoje, inclusive dentro desta pandemia que a gente vive. Você vai responder no próximo bloco. A gente vai fazer mais um intervalo comercial, já já a gente volta.